E aí, galera do mistério e da fofoca internacional. Chega mais que hoje o papo é reto e o bagulho é doido. Pega a pipoca, se ajeita na cadeira, porque a história que eu vou te contar é mais maluca que final de série da Netflix. A gente vai mergulhar de cabeça na vida de uma mulher que foi do topo das paradas de sucesso da Coreia do Norte para uma cova anônima. E depois, voltou dos mortos para se tornar uma das pessoas mais poderosas do país. Essa é a saga de Hyun Song-wol, a cantora que, segundo as más línguas, roubou o coração do líder supremo Kim Jong-un e viveu para contar a história. Ou quase. É um rolê tão sinistro e cheio de reviravoltas que você vai ficar de cara. Então se liga, porque a gente vai desvendar esse quebra-cabeça bizarro. Parte 1. A Beyoncé de Pyongyang e o crush proibido. Imagina a cena. Coreia do Norte, início dos anos 2000. O país é fechadão, tipo um condomínio com regras ultra rígidas, mas até lá a galera precisa de um som para animar o rolê. E quem era a manda-chuva das paradas de sucesso? Ela mesma, Hyun Song-wol. Mina talentosa, bonita, com uma presença de palco que, para os padrões norte-coreanos, era o puro suco do carisma. Ela era a vocalista principal da Pochonbo Electronic Ensemble, uma banda que era tipo roupa nova da Coreia do Norte. Todo mundo conhecia, as músicas eram chiclete e eles eram patrocinados pelo Estado. Pensa num som que mistura música folclórica com sintetizadores dos anos 80 e letras que falam sobre a glória do Partido dos Trabalhadores e a beleza de colher batatas. Era esse o som que fazia a galera vibrar. E a Hyun era a estrela. Com músicas como Excellent Horse-Like Lady, Dama Excelente que parece um cavalo numa tradução livre e bizarra, ela cantava sobre o orgulho de ser uma trabalhadora forte e dedicada. O clipe dessa música é uma pérola. Ela tá numa fábrica, toda felizona, cantando sobre como ela é uma operária padrão. Pode parecer zoeira pra gente, mas lá o bagulho era sério. Era hit. Enquanto isso, nos bastidores do poder, um jovem estava sendo preparado para assumir o comando do país. Um rapaz gordinho com um corte de cabelo questionável que tinha estudado na Suíça e dizem era fã de basquete americano e videogames. Sim, ele mesmo. Kim Jong-un, o filhão do então líder Kim Jong-il. E aí que a fofoca começa a esquentar. Dizem as lendas, os boatos que vazam pelas fronteiras super vigiadas, que o jovem Kim e a cantora popstar Hyun Song-wol tiveram um romance. Um namorico de adolescência, um crush pesado. Eles teriam se conhecido quando ele voltou da Suíça, por volta de 2002. Imagina a cena. O futuro ditador, todo tímido e a maior celebridade do país. Era o roteiro perfeito para uma comédia romântica, se não fosse na Coreia do Norte. O problema? O papai Kim Jong-il não curtia nem um pouco essa parada. Um líder não podia ficar de rolê com uma artista. A imagem, a linhagem, a pureza da família, todo aquele papo de dinastia. O grande líder teria batido o pé e mandado o filhão terminar tudo. Acabou a palhaçada. Ele deve ter dito. E na Coreia do Norte, quando o chefe manda, você não discute, você obedece. O romance foi pro vinagre. Kim Jong-un foi encaminhado para um casamento arranjado com outra mulher, Ri Sol-ju, uma moça de família boa, com a aparência de primeira-dama que o regime tanto prezava. E Hyun Song-wol, ela continuou sua carreira, mas o brilho daquele amor proibido, dizem, ficou marcado na história dos dois. Eles seguiram caminhos diferentes, mas o destino, meus amigos, é um bichinho muito louco e adora dar umas rasteiras. Parte 2. O cancelamento. Na vida real. Avançamos no tempo. Estamos em 2013. Kim Jong-il já tinha batido as botas e Kim Jong-un agora era o chefão, o líder supremo, o sol da nação. Ele estava consolidando seu poder. E isso, na Coreia do Norte, significa uma coisa: expurgos. Pessoas que ele considerava ameaças ou que simplesmente não iam com a cara dele começaram a sumir do mapa. Até o próprio tio ele mandou executar. O clima era tenso, a paranoia estava no ar. E foi nesse cenário que o mundo recebeu uma notícia que chocou todo mundo. Em 29 de agosto de 2013, um dos maiores jornais da Coreia do Sul, o Chosun Ilbo, soltou a bomba.
A matéria dizia que Hyun Song-wol, a ex-namorada do líder, tinha sido presa no dia 17 de agosto. O crime? Violação das leis antipornografia do país. A acusação era sinistra. Ela e outros 11 músicos e dançarinos teriam gravado vídeos fazendo performances obscenas e vendido as fitas. Basicamente, a Beyoncé de Pyongyang estava sendo acusada de fazer e vender conteúdo adulto. O bagulho era seríssimo, mas a parte mais macabra da história não era nem a prisão. Segundo o jornal sul-coreano, que citava fontes anônimas da China, a punição não foi uma multinha ou uns anos de cadeia. Hyun Song-wol e os outros artistas teriam sido levados para um campo de tiro e executados publicamente por um pelotão de fuzilamento com metralhadoras 3 dias após a prisão. Pausa para respirar. A mulher não foi só executada. A história contava que as famílias das vítimas e outros artistas, incluindo a banda atual de Hyun, a Unasu Orchestra, foram forçados a assistir à execução. Era uma mensagem clara, um recado no estilo mais brutal possível. Não mexam com as regras ou o destino de vocês será esse. A notícia se espalhou como fogo em pólvora. Jornais do mundo inteiro replicaram a história. Ex-namorada de Kim Jong-un, executada por pelotão de fuzilamento. A internet foi à loucura. Teorias começaram a pipocar. Teoria 1. A vingança da primeira-dama. A mais popular era que a atual esposa de Kim Jong-un, Ri Sol-ju, teria ficado com ciúmes da antiga fama de Hyun e do seu passado com o marido. Ela teria visto a ex-namorada como uma rival e usado a primeira oportunidade para tirá-la de cena. Uma treta de novela mexicana, só que com metralhadoras. Teoria 2. Queima de arquivo. Outra galera dizia que Hyun Song-wol e seu círculo de artistas sabiam demais sobre a vida boêmia e os segredos da elite norte-coreana e de Kim Jong-un. Para evitar vazamentos, o regime teria decidido apagar todo mundo. Um cancelamento literal e permanente. Teoria 3. Exemplo moral. Alguns analistas acreditavam que a execução era uma forma de Kim Jong-un mostrar que ninguém estava acima da lei e que ele não toleraria decadência moral, nem mesmo de pessoas próximas a ele. Uma demonstração de poder puro e frio. Seja qual for o motivo, o mundo chorou e lamentou a morte trágica da cantora. Ela virou um símbolo da brutalidade do regime norte-coreano. A história era perfeita. A estrela pop que amou o ditador e teve um fim terrível. Só tinha um pequeno, minúsculo, insignificante detalhe. A história era mentira. Ou melhor, era muito mais complicada que isso. Parte 3. A ressurreição da musa. O tempo passou. O mundo se esqueceu da cantora fuzilada e a vida seguiu. Até que, em maio de 2014, 9 meses depois de sua suposta execução brutal, aconteceu uma parada que deixou todo mundo com cara de tacho. A TV estatal norte-coreana, aquela que só mostra o líder visitando fábricas e crianças felizes, estava transmitindo um evento super importante, o Encontro Nacional de Artistas. E quem aparece lá em rede nacional discursando, vivíssima da Silva e com um uniforme militar de coronel? Ela mesma, Hyun Song-wol. A mina que deveria estar 7 palmos abaixo da terra estava lá, no palanque, falando com a voz firme. Ela agradeceu a liderança de Kim Jong-un, elogiou a arte revolucionária e parecia mais poderosa do que nunca. Não tinha um arranhão, não parecia um fantasma. Era ela, em carne, osso e patente de coronel. A reação do mundo foi uma mistura de choque, confusão e alívio. Ué, mas ela não tinha morrido? Os jornais que tinham noticiado a execução com tanto alarde tiveram que publicar notas de correção. A agência de inteligência da Coreia do Sul, que tinha meio que confirmado a história, ficou com uma baita saia justa. O que diabos tinha acontecido? Como uma pessoa fuzilada simplesmente reaparece num evento oficial? As teorias, claro, mudaram de foco. A fofoca agora era outra. Por que inventaram a morte dela? Teoria 1. Fake news sul-coreana.
A hipótese mais simples é que o jornal sul-coreano errou feio. Fontes não confiáveis, pressa para publicar um furo de reportagem, a dificuldade de confirmar qualquer coisa que vem da Coreia do Norte. Tudo isso pode ter levado a um erro jornalístico colossal. Teoria 2. Jogo de desinformação norte-coreano. Essa é mais sinistra e maquiavélica. Alguns especialistas acreditam que o próprio regime norte-coreano plantou o boato da execução. Por quê? Para testar a lealdade dos seus oficiais, para ver quem vazava informação, ou simplesmente para confundir a inteligência estrangeira e fazer a imprensa internacional de boba. Imagina o Kim Jong-un rindo no seu palácio enquanto o mundo todo acreditava na história. Um troll de nível supremo. Teoria 3. Um desaparecimento estratégico. Outra possibilidade é que ela realmente se meteu em alguma encrenca. Talvez não pornográfica, mas alguma disputa de poder interna. Ela pode ter sido afastada, mandada para um campo de reeducação por um tempo, e quando a poeira baixou e ela aprendeu a lição, foi trazida de volta, mais leal e mais controlável do que nunca. O boato da execução seria só uma cobertura para esse sumiço temporário. Nunca saberemos a verdade. Mas uma coisa ficou clara. Ryon Song-wol não estava morta. E o plot twist não parava por aí. Ela não só voltou. Ela voltou com tudo, mais forte e influente do que qualquer um poderia imaginar. A morta estava prestes a zerar o jogo. Parte 4. De Fantasma. A Manda-Chuva Internacional. A aparição em 2014 foi só o começo da turnê da ressurreição de Ryon Song-wol. Se antes ela era uma celebridade nacional, agora ela estava sendo preparada para algo muito maior. Ela começou a aparecer cada vez mais perto de Kim Jong-un em eventos oficiais. Deixou a carreira de cantora de lado e assumiu uma postura de política, de operadora do regime. A grande virada veio com a criação de uma nova banda, a Moranbong Band, um grupo só de mulheres que era a resposta norte-coreana às girl bands de K-pop do Sul. Elas usavam saias mais curtas, tocavam guitarras elétricas e faziam versões de temas de filmes como Rocky. Era a face moderna do regime. E adivinha quem era a diretora artística e a grande mente por trás do projeto? Ryon Song-wol. Seu status cresceu absurdamente. Em 2017, ela foi nomeada para o Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Isso é tipo ser promovida de cantora de axé a ministra de Estado da noite para o dia. Ela agora era parte do círculo de poder mais restrito do país mais fechado do mundo. A mulher era braba, não tinha como negar. Mas o auge da sua volta por cima, o momento em que ela esfregou na cara do mundo que estava mais viva e poderosa do que nunca, foi em 2018. Naquele ano, as duas Coreias estavam numa vibe de paz e amor por causa das Olimpíadas de Inverno, que aconteceriam em Pyeongchang, na Coreia do Sul. E a Coreia do Norte decidiu mandar uma delegação artística para lá como um gesto de boa vontade. E quem foi a líder dessa delegação? Quem desceu do ônibus em Seul, capital do país inimigo, usando um casaco de pele chiquérrimo, com um sorriso enigmático no rosto, cercada por uma multidão de jornalistas do mundo inteiro que anos tinham noticiado sua morte? Ryon Song-wol. Foi um momento surreal. A executada agora era a embaixadora cultural do regime. Ela liderou as negociações, inspecionou os locais dos shows, deu ordens. A imprensa sul-coreana, que a tinha matado, agora a seguia por toda parte, analisando cada gesto, cada roupa, cada sorriso. Ela era o centro das atenções. Era a prova viva de que na Coreia do Norte, a realidade é mais estranha que a ficção. Ela não só sobreviveu ao boato de sua morte, ela o usou como trampolim para se tornar uma figura de destaque internacional. Desde então, ela se tornou uma peça-chave na diplomacia e propaganda do regime. Ela acompanha Kim Jong-un em cúpulas internacionais, senta-se ao lado de generais e ministros. A cantora de Dama Excelente que parece um cavalo, agora é uma das mulheres mais poderosas da Coreia do Norte. Conclusão: o enigma da diva.
A história de Hyeon Song-wol é uma janela para o universo bizarro e impenetrável que é a Coreia do Norte. É uma saga sobre amor, poder, morte e ressurreição. Mas, acima de tudo, é uma história sobre a verdade e a mentira. E como naquele país, as duas coisas dançam um tango perigoso. Ela foi mesmo a namorada do Kim? O pai dele os separou? A primeira-dama tentou eliminá-la? O regime inventou sua morte só para zoar com a imprensa global? Ou foi tudo um gigantesco mal-entendido? Provavelmente nunca teremos as respostas exatas. A verdade está trancada em algum arquivo em Pyongyang. O que a gente sabe é que Hyeon Song-wol é a personificação da sobrevivência. Ela navegou as águas traiçoeiras da política norte-coreana, onde um passo em falso pode significar um pelotão de fuzilamento. De verdade dessa vez. Ela foi declarada morta pelo mundo e voltou como uma fênix, mais poderosa e enigmática do que antes. Então, da próxima vez que você ouvir uma fofoca sinistra sobre a Coreia do Norte, lembre-se da história de Hyeon Song-wol. A mulher que foi de crush do ditador à estrela pop, de fuzilada por pornografia a coronel do exército e diplomata internacional. É um rolê tão insano, tão cheio de plot twists, que prova que, às vezes, a realidade pode ser muito, mas muito mais maluca do que qualquer roteiro de cinema. E aí, qual é a sua teoria sobre esse rolê todo? O debate está aberto porque essa história, meus amigos, ainda está longe de ter um ponto final. O bagulho é doido.